A paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado pela oportunidade. Hoje sou eu que vai estar aqui trazendo a palavra para o grupo. Eu vou ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler do versículo 1 ao 37. Ele é um pouquinho extenso, mas eu vou ler ele todo porque não teve como dividir aqui ou separar os versículos. Eu tenho esse capítulo no meu coração já faz um tempo, mas entre todos os versículos eu guardava mais a oração que Josafá faz diante do templo, onde ele repete a oração que Salomão fez, ensinando o povo quando construiu e consagrou o templo. Mas lendo e entendendo mais sobre o capítulo, eu compreendi que ele vai mais além. Ele tem outras situações que eu não tinha percebido. Aí eu fui buscar mais informações para entender melhor. Esse capítulo ele fala sobre uma batalha vencida pelo rei Josafá, que foi um dos reis de Judá. Ele temia o Senhor e queria viver nos seus caminhos. O capítulo fala sobre a obediência e o temor do rei e do seu povo, da estratégia de Deus para vencer a batalha, os argumentos usados para falar com Deus conforme as próprias palavras das Escrituras, a consagração do templo para as orações e a importância do louvor. Como esse capítulo fala sobre Josafá, eu vou falar um pouquinho quem foi Josafá. O rei Josafá ele reinou durante 25 anos e ele era filho do rei Asa. Durante seu reinado, ele teve um grande combate à idolatria. Ele destruiu altares, quebrou estátuas, fez reformas políticas, militares, religiosas. Ele formou juízes para julgar o povo e designou como juízes os levitas, os sacerdotes e os anciões. Mesmo assim, Josafá não conseguiu acabar por completo com a idolatria e os altares. Durante o seu reinado, o povo ainda não tinha o coração voltado com fidelidade a Deus. Josafá, ele tinha um filho chamado Jorão. Jorão casou com Atália, que era filha do rei Acabe com Jezabel. Eles fizeram um casamento para tentar unir os povos de Israel e de Judá, mas quase destruíram Judá, porque eles estavam influenciando o povo de Judá com a idolatria a Baal, que era o deus que Jezabel adorava. Então Josafá ele foi repreendido pelo profeta Ageu por se associar ao rei Acabe. Aí foi encorajado a levar o seu povo a adorar o Senhor. Nesse capítulo mostra que Josafá iria enfrentar uma batalha contra 3 povos. Esses 3 povos fizeram uma aliança para destruir Judá. Os 3 povos eram o povo de Moabe, de Amon, e o povo da montanha de Seir, que era o povo de Edom, o povo de Esaú. Mas esses 3 povos eles tinham um parentesco com Israel. Quando Deus conduziu o povo de Israel no deserto, durante o percurso, Israel precisava passar por um caminho que habitavam o povo de Amon, de Moabe, mas Deus ele não permitiu Israel atacar esses povos, porque tinha um parentesco entre eles. No livro do Deuteronômio, capítulo 2, mostra que Deus deu de herança essas terras para esses povos. Moabe e Amon eles foram dados para a família de Ló, e Ló era sobrinho de Abraão. As 2 filhas de Ló, elas engravidaram do seu pai para dar continuidade à descendência. A filha mais velha, ela teve filhos com o seu pai e gerou o povo de Moabe. E também a filha mais nova teve filhos com o seu pai e gerou o povo de Amon. Daí o parentesco com Israel. Outra ligação com Moabe era Ruth, lembra da Ruth, nora da Noemi? Ela era uma moabita e ela foi convertida ao judaísmo. A Ruth casou com Boaz. Eles tiveram um filho chamado Obed. Obed era o pai de Jessé e Jessé era o pai de Davi. Então Ruth, ela se tornou a bisavó do rei Davi, antepassado de Jesus. Ruth era uma moabita e ela fez parte da descendência de Davi e de Jesus. Daí outro parentesco com o povo Moabe, que Deus tanto preservou. Agora, finalmente, entrando no capítulo, no versículo do 1 ao 4, ele fala sobre a guerra preparada por Amon, Moabe e o povo da montanha de Seir para atacar Judá. Aí Josafá se pôs a orar. Aí que eu vou ler o subtítulo, que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hatzon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então, diante de uma ameaça, nós temos dois rumos: ou a gente enfrenta ou a gente foge. Essa batalha iria acontecer em poucos dias, e Josafá sabia que viria um exército equipado para destruir Judá. Quando Josafá entendeu o que ele tinha que enfrentar, ele começou a buscar o Senhor. Muitas batalhas também podem ser espirituais, por isso nós buscamos recursos espirituais e sabemos que Deus trabalha por nós. Humanamente era impossível Josafá ganhar essa batalha, porque ele não tinha força física, e nem seu povo era suficiente. Mas o que parece impossível, Deus pode reverter. Então Josafá juntou seu povo para buscar o Senhor e proclamou o jejum. Ele juntou todo o povo, entre eles homens, mulheres e até as crianças de colo. E durante uma batalha, nós temos sempre que lembrar que a batalha é do Senhor e não nossa, e reconhecer a nossa limitação. Buscar o Senhor em primeiro lugar e pedir sempre ajuda para Ele. No versículo 5 e 6, observa que ele começa a oração glorificando o Senhor, como o Pai Nosso que Jesus ensinou. Ele fala: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então Josafá, ele reconhece e confessa que só Deus pode lidar com aquela situação, e que ele é incapaz de lidar com aquilo. Josafá então começa a oração, primeiro exaltando e glorificando o Senhor. Depois Deus ouve, depois Deus faz acontecer. Josafá começa a argumentar com Deus, lembrando o que diz as Escrituras. O versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel? E não adeste a semente de Abrão, teu amigo, para sempre? Então ele lembra o que estava nas Escrituras, que o Senhor deu as terras para a descendência de Abraão. Ele vai argumentando, com Deus. É o versículo 8. E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo. Então ele diz que ali foi feito um santuário, um templo para o Senhor, para que possamos orar, e onde Deus vai ouvir e responder cada oração. Salomão, ele tinha ensinado o povo a orar, e Josafá repetiu a oração de Salomão. Essa é a parte que eu mais guardava no meu coração, que é como eu vejo a igreja, um templo, uma casa de oração, onde nós podemos buscar pela presença do Senhor. Eu ia ler aqui a oração de Salomão para comparar, mas para não estender mais o tempo, eu só vou passar que ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 8. E no capítulo 9 se encontra a resposta de Deus para a oração de Salomão. Ele fala na oração: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, assim também como eu creio que a Igreja Jesus Salvando Vidas, ela foi edificada e santificada para que ali habite o nome do Senhor e a sua presença para sempre. E como foi pregado, não se achará Deus apenas pelo nome, mas pela sua presença. E ali estará os olhos de Deus e o seu coração todos os dias. E ele ouvirá as nossas orações feitas naquele lugar. O versículo 10 ao 12, ele fala: Agora, pois,
Eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisse passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos deste, que nos fizeste herdar. Ó Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá começa a argumentar com Deus. O Senhor não permitiu Israel atacar esses povos e agora se levantam contra nós? Josafá diz: o Senhor não vai julgá-los? Em nós não há força física para lutar contra eles. Então, no livro de Obadias, capítulo 1, ele já previa a destruição total do monte de Seir e o povo de Esaú. E nos livros de Sofonias, Amós, Jeremias, Isaías, Ezequiel, também já se previa a destruição total do povo de Amon e de Moabe. Então Josafá, ele clamou e argumentou com Deus, conforme a própria palavra de Deus, para que o Senhor intervenha nessa situação. Ele se humilhou, dizendo que nele e no seu povo não há força e que ele é totalmente dependente do Senhor. E versículo 13 a 15. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Agora o 15. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então, no meio dessa oração, Deus levanta o profeta Jaziel, da descendência de Asaf. Asaf ele foi um grande músico, constituído pelo rei Davi. Ele era líder dos levitas. Então, Deus mandou o profeta Jaziel dizer que essa batalha que Josafá iria enfrentar era dele, do Senhor. Portanto, Deus falou: não tenha medo, Josafá. E Deus respondeu a oração, interviu na batalha. Agora, no versículo 16 e 17, vem a estratégia de Deus para vencer a batalha. Ele fala: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Deus queria estratégia, dizendo que não precisava lutar nessa batalha, mas que cada um tome a sua posição e não tire os olhos de Deus. Somente adore o Senhor, que o Senhor vai dar um grande livramento. Olha a importância, né, da adoração. Às vezes o adversário ele coloca medo em nós, mas o Senhor diz: não tenha medo, estarei com vocês todos os dias. O 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coralitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Então o povo se prostrou em oração. O adversário ele não resiste ao louvor, entrega com carinho e dedicação. Entrar numa guerra louvando, a ação do mal cai por terra e elas são desfeitas. Então, enquanto o povo louvava, o Senhor fez emboscada para o povo adversário que vinha para destruir Judá. Versículo 20 fala: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Então, essa é a importância de crer nos profetas que trazem
a palavra de Deus. E aí eles saíram louvando, 21. E aconselharam-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. 22, 23. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando com eles, com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então o Senhor fez emboscadas, e os inimigos brigaram entre si e mataram-se uns aos outros. O 24. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Então a guerra já tinha acabado quando eles chegaram lá. O 25 e 26. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvavam ao Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar o Vale de Beraca até os dias de hoje. Então tinha tanta coisa para levar, né, desses povos, que eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos. No 4º dia eles se juntaram no Vale de Beraca, que quer dizer Vale da Bênção ou Vale do Louvor. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para virem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Então aqui fala que eles foram para Jerusalém, né, com muita alegria, tocando vários instrumentos para comemorar a vitória. O 29 e 30 fala: E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Então os reinos da terra, quando viram que Deus tinha feito tudo aquilo na vida de Josafá, eles se aquietaram de perseguir Judá. E o reino de Judá teve quietude de todos os lados. Veio o temor de Deus sobre todas aquelas terras. O 31 e 32, Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Zile. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. 33. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o seu coração para com o Deus de seus pais. Então, o povo ainda não tinha preparado totalmente o coração para Deus. Josafá não conseguiu acabar por completo com a idolatria e os altares. 34. Ora, o resto dos sucessos de Josafá, assim primeiro como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani, que as inseriu no livro de Reis de Israel. O 35 ao 37, né, os últimos, fala que, porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Portanto, te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Acabou por aqui. Então, Josafá ele se aliou com Acasias, rei de Israel, para fazer navios, mas Deus não se agradou disso. E Eliezer profetizou contra Josafá.
E o Senhor despedaçou as suas obras e os navios se quebraram. Porque mais uma vez, Deus não permitiu que Josafá saísse impune pela transgressão. Então, o meu entendimento sobre este capítulo é que às vezes nós somos ameaçados por coisas que fogem ao nosso controle. E às vezes nós não temos, não sabemos como enfrentar e nos sentimos fracos. Mas nós temos a oração e o agir de Deus. Nós podemos buscar pela face do Senhor. Nós temos um Deus que se interessa por nós. Nós somos ovelhas do seu rebanho. Ele olha para as nossas necessidades e nós podemos participar das bênçãos do Senhor porque nós cremos nas suas bênçãos. E nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Nós temos condições de filhos e podemos buscar pelo nosso Pai. E o Senhor fala: eu vou adiante de ti, e Ele vai. Ele luta por nós. E quando Ele age, a vitória é evidente. Nós não temos dúvida que foi a mão dele que realizou. Nós agradecemos porque não é a nossa força, nem a nossa inteligência, nem a nossa capacidade, mas a nossa humildade em reconhecer o Senhor como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Redentor. Nós podemos ter vitórias não pela força do nosso braço, mas pela força do braço do Senhor. Nesse capítulo fica um exemplo do trabalhar de Deus, porque Ele vê as nossas angústias e dificuldades. Ele ouve as nossas orações e responde. Ele levanta uma palavra profética para animar o seu povo a continuar a lutar e não parar, porque Ele está sempre junto. A importância de louvar com o coração, com sinceridade, com alegria, conduzindo o povo na adoração, a sentir o amor de Deus, gerando confiança e esperança no Senhor. E o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, debaixo das tuas asas, da tua graça, do teu poder. E por fim, eu creio que a mensagem desse capítulo mostra um exemplo, um incentivo para nós. Josafá ganhou a guerra louvando. Enquanto o povo adorava, Deus ia trabalhando com estratégia e vencendo a batalha. Assim, eu creio também que o grupo tem uma grande importância, porque enquanto louva e adora o Senhor, Deus visita o seu povo que está ali diante dele, vencendo a batalha de cada um, porque cada um tem uma luta para enfrentar, seja espiritual, seja física. Deus conhece cada situação e visita cada um que foi ali buscar a presença de Deus. E sabe que depende do Senhor, que confia nele e nas bênçãos que só Ele pode trazer para cada um. Amém? Eu espero que tenha conseguido passar com clareza, né, uma mensagem aqui para o grupo. Desculpa a demora, né, da gravação, mas aqui um versículo complementava o outro, né? Agradeço aqui mais uma vez pela oportunidade. A paz do Senhor a todos e um grande beijo. Amém.